Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Lauro Soares, eu sou cabeleireiro e ajudo cabeleireiros a fazer loiros perfeitos com facilidade e aumentar dessa forma muito mais o seu faturamento. E hoje eu quero falar sobre cabelos amarelos e laranjas. O cabelo ficou amarelo e laranja. Resolve em 5 minutos. Muitos cabeleireiros ficam me perguntando como resolver um cabelo amarelo. Às vezes o cabelo fica aquele amarelão ovo. Às vezes o cabelo fica cor de laranja, e isso é o terror dos cabeleireiros. Os cabeleireiros não gostam de cabelos amarelos, e nem laranja, e nem as clientes. Mas o que fazer então quando um cabelo fica amarelo ovo ou fica até meio cor de laranja? E hoje eu tô aqui para dar algumas dicas e sugestões para vocês ou evitarem o cabelo amarelo e laranja ou corrigirem quando acontecer de ficar um cabelo muito amarelo ou um cabelo alaranjado ou amarelo, alaranjado, até um laranjado vermelho, talvez. Isso acontece o cabelo fica amarelo muitas vezes porque o cabeleireiro enxagou o cabelo antes da hora. O cabeleireiro quer fazer um cabelo platinado ou um cabelo perolado. E eu preciso, para fazer um cabelo platinado ou um cabelo perolado, ô palavrinha difícil, perolado, de pérola, perolado, pronto. Quando eu quero fazer um cabelo platinado ou perolado, eu preciso chegar na altura de um 9, às vezes de um 10, quando eu quero muito claro. E se eu enxaguar o cabelo quando ele ainda estiver amarelo, forte demais, não adianta eu matizar e achar que eu vou chegar nesse cabelo perolado ou platinado, porque eu não vou conseguir matizar esse amarelão e deixar o cabelo platinado. Porque para eu matizar esse cabelo amarelão, eu vou precisar usar um tom mais escuro, eu vou precisar usar um tom na altura de um 8, às vezes de um 7, e eu não vou conseguir ter. Eu posso conseguir neutralizar sim esse amarelo, só que eu vou ter um loiro um pouco mais escuro. Então, se a ideia, em contrapartida, se a ideia for fazer um cabelo loiro mais escuro, eu também não preciso chegar na altura de um 10, para depois ter que escurecer, com medo de ficar amarelo, deixar chegar em um 10. Eu preciso apenas de um 7, de um 8, eu preciso chegar num amarelo, às vezes até um amarelo alaranjado pode me ajudar. Às vezes eu posso precisar de um cabelo alaranjado para depois eu matizar e chegar num tom amendoado. Mas se a ideia for chegar num cabelo bem claro, eu preciso clarear mais. Muitas vezes nós enxaguamos antes da hora. Tem aqui esse descolorante com pigmento azul que nos engana um pouco. Você coloca no cabelo, quando você olha o cabelo que está ainda com o produto, parece que já deu. Aí a gente lava o cabelo ainda está amareladinho, está meio amarelo demais. E daí que é um saco. Então, para que isso não aconteça, e para que esse pó não te engane, não engane o seu olho, eu aconselho sempre a pegar uma toalha úmida, abrir um papel e passar ali e tirar um pouquinho do produto e olhar bem o tom. Se você quiser levar a cliente para o lavatório, enxaguar um papelzinho e olhar o tom, pode fazer também. Mas para não ter que fazer a cliente ir para o lavatório, ainda não deu, vamos voltar para a cadeira? Na cadeira mesmo, você abre um papel, tira o excesso do produto com uma toalha úmida. Às vezes a gente faz assim, ó, com pente, sabe? Raspa o pente e olha bem o tom. Mesmo assim, às vezes nos engana. Então você passando uma toalha úmida, você consegue ver bem o tom. Se não estiver pronto e você umedeceu o papel, você troca o papel e passa mais produto ali no lugar onde você tirou o descolorante e você repassa ele ali. Muitas vezes também nós precisamos reaplicar o produto e esperar mais um pouquinho para chegar no tom que a gente precisa. Eu não posso, então, deixar o cabelo super claro para depois escurecer. Por quê? Isso é um problema e eu vejo muita gente fazer isso. Se você faz isso, não é só você, eu também fazia dessa forma e eu vejo muitos cabeleireiros fazendo isso. Mas é mais difícil. Olha só, se eu chegar numa altura de um 10, eu chego num cabelo bem descolorido, bem loirinho, bem clarinho, quase branco. E eu quero um cabelo num tom mais amendoado. Eu preciso de um 7 ou de um 8. Eu preciso chegar num cabelo amarelo ou num cabelo... vamos botar um cabelo amarelo? Deixa eu mostrar para vocês aqui.
eu tenho aqui a tabelinha do fundo de clareamento. Deixa eu enrolar aqui para não confundir a cabeça. Se eu quero deixar um cabelo mais ou menos na altura de um 7, tem gente que fala palha, né? Tom palha. Eu não gosto de falar tom palha nunca, porque palha me lembra coisa seca, sabe? Parece que o cabelo da cliente ficou uma palha. Então eu não gosto de falar tom palha, eu falo assim tons amadeirados. Fica um tom amadeirado, fica mais bonito do que falar um tom palha. Porque palha lembra essa coisa seca, né? Então fala assim, tom amadeirado. Eu quero deixar um tom amadeirado, eu preciso chegar num 7, que é um alaranjado amarelo, ó. Que ele não é nem laranja nem amarelo, ele é um amarelo forte, sabe? Que é chamado de amarelo ovo, que você não sabe nem se ele é laranja ou se ele é amarelo. Só que esse amarelo ovo, eu posso neutralizar ele e deixar ele esse tom amadeirado, não palha. E daí eu preciso ter esse tom. Se eu deixar ele amarelo muito claro, para tirar todo o amarelinho dele, ó, fica quase nada de amarelo, para eu matizar ele de novo, para deixar ele desse tom, que é um 7, um loiro médio, porque ela quer só ficar meio loira, ela não quer ser muito loira. Fica difícil, porque tudo que eu passar, eu corro o risco de chumbar o cabelo, de deixar ele muito chumbo, de deixar a cor muito fria. Daí eu tenho que quebrar a cabeça, então eu vou tirar o amarelo. Aí eu quero que ele fique uma cor fria. Daí eu vou lá e coloco um 7,23. Aí esse cabelo vai ficar uma madeira fria demais. Aí eu vou ter que misturar. Aí eu vou ter que botar um tonalizante na altura de um 7. Daí eu vou ter que botar um pouquinho de cobre, porque eu tirei muito amarelo. Olha que trabalheira. Eu vou correr muito mais risco de errar. Então é mais fácil eu enxaguar antes. Se eu enxaguar antes, quando o cabelo está amarelo, eu também não vou danificar tanto o cabelo, para que quanto mais a gente clareia o cabelo, mais a gente tira massa desse cabelo e esse cabelo fica mais danificado. Então olha só, eu vou ter que clarear 3 tons a mais para depois escurecer de novo. Eu não preciso disso, eu só vou danificar e deixar o cabelo da cliente mais seco. Então chega a cliente, poxa, mas fez umas mechas tão suaves, tão discretas, mas ressecou tanto o meu cabelo. É porque o cabeleireiro deixou o cabelo da cliente chegar lá num amarelo claro, um amarelo muito claro, para depois escurecer, para deixar esse tom mais suave. Então não tem necessidade de fazer isso. Eu não preciso fazer isso, porque é muito mais difícil escurecer esse cabelo. Eu vou precisar usar cobre, ou eu vou precisar usar mais dourado, então, ou senão o cabelo vai ficar chumbo. Mas se o cabelo ficar chumbo, claro que eu também tenho que saber arrumar. Se passar do tom, dá mais trabalho para eu chegar na cor desejada. Claro, porque tem que fazer tudo isso que eu falei. Se passou do tom, eu vou precisar misturar para chegar aqui. Eu vou talvez precisar misturar um 7,3, ou eu vou passar um 7,34 para ele chegar num tom bonito. Ou eu vou botar um 7,32 e vou ter que misturar uma pitada de cobre ainda, para eu acertar o tom. Vai ficar muito mais difícil acertar esse tom do que se eu enxaguar na hora certa e usar o amarelo a meu favor. Então você vê que nem sempre o cabelo amarelo é o inimigo. Eu odeio amarelo. A cliente pede, não deixa amarelo. O cabeleireiro vai lá e arregaça o cabelo da cliente, deixa quase branco para depois passar um tom amadeirado. Não tem necessidade, porque usando os tons certos, eu vou conseguir neutralizar esse amarelo e deixar esse tom amadeirado. Para isso, eu preciso ter a estrela de Oswald. Olha aqui, eu tenho um amarelo. O que neutraliza o amarelo? O violeta. Então, eu vou usar um tom violeta. Eu tenho aqui um tom amarelo e eu quero deixar ele mais frio. Eu preciso usar um tom violeta. O que eu vou usar? A mesma altura de tom. Tá dando para ver bem aí? A mesma altura de tom, deixa eu aproximar um pouquinho assim. Eu vou usar a mesma altura de tom com 2, que é o violeta. Observem a marca que você trabalha, porque o violeta em algumas marcas é o número 8. E o 2 em algumas marcas é o verde. Com a marca que eu trabalho, o verde é o 7. A nuance 7, tá? Tudo que tem depois da vírgula. Então eu tenho o tom do cabelo, ponto, alguma coisa. Esse alguma coisa depois desse ponto, dessa vírgula ou dessa barra, são as nuances ou os reflexos. E esses reflexos são essas outras cores que nós temos aqui.
que pode ser todas elas ou até as cores terciárias, primárias, secundárias ou terciárias. E nós podemos misturar para fazer essas cores. Só que eu não coloquei a numeração aqui, porque cada marca de coloração trabalha com números diferentes. Infelizmente, para complicar a vida da gente. Tem colorações que trabalham com letras, para complicar mais ainda. Isso é para ferrar na sua vida, sabe por quê? Para você não ter como misturar uma marca com a outra, você não sabe direito o que é o que em cada marca. Então você fica meio escravo da marca. Então, para que isso não aconteça, saiba usar as cores. E é legal, se você usa uma marca só, saber a numeração dessa marca. Mas se você gosta de trabalhar com várias marcas, preste atenção no que está escrito e não só nos números. Quando eu aprendi, a gente ficava muito ligado no número. Olha, quando você tem uma cor, ponto, alguma coisa, eu tinha que decorar tudo que era o ponto. Então eu sabia que o 1 era o azul, o 2 era o irisado ou o mate, dependendo da coloração, tinha que saber a marca da coloração. O 3 é o dourado, o 4 é o cobre, e o vermelho 6. Mas agora tem marcas que trocaram todos esses números. Então, se você está acostumado com uma marca e vai pegar um 7.2 de outra marca, veja se o 7.2 da outra marca também vai ter um violeta ou se ele é verde. Porque se eu tenho um amarelo e eu vou passar um verde, vai dar ruim, eu vou ter um amarelo esverdeado. E daí, para tirar esse amarelo esverdeado, meu Deus, né? Então eu preciso ter um violeta. Então, na dúvida, você pega a caixinha lá e lê o que está escrito. Às vezes pode estar escrito irisado, não está escrito violeta. Então, se estiver escrito loiro, médio, irisado, é um 7.2. E daí eu vou passar um 7.2 e eu vou neutralizar este amarelo aqui. Se eu tiver um amarelo mais claro e passar um 7.2, fica bom? Fica bem frio e vai escurecer um pouco, porque daí eu vou ter que usar a altura de um 8, porque se eu usar um 7 vai ficar muito escuro. Então, se eu tenho um amarelo um pouquinho mais claro, ó, que é o fundo de clareamento do 8, eu também vou usar um 8, eu não vou usar um 7.2, senão eu vou escurecer demais. O cabelo clareou demais e eu não quero tonalizar, eu quero usar só o matizador para escurecer. Não dá certo, o matizador não dura tanto tempo, tá? Então aqui, um matizador, ele vai desbotar mais rápido, ele não vai segurar. Se eu também usar um tonalizante, eu preciso de um tom um pouquinho mais escuro, como esse tom amadeirado, e eu clareei o cabelo demais, eu tirei mais massa do cabelo. Ele não vai segurar tão bem esse tom, porque eu vou escurecer. Se eu escurecer direto com esse tom 702, ele vai chumbar demais, porque está faltando um pouquinho de pigmento amarelo junto na mistura, e daí ele vai desbotar mais rápido também, não vai ter força de segurar, além de chumbar demais. O cabelo ele ficou mais fino, eu danifiquei mais esse cabelo. Eu mexi mais na estrutura desse fio, sem necessidade. Então eu nunca vou clarear o cabelo demais para depois escurecer, porque não tem necessidade, eu só vou danificar mais o cabelo da minha cliente. Ela vai perceber isso, que ela fez poucas mechas e parece que ressecou tanto meu cabelo, elas falam. É porque deixou branco para depois escurecer. Não precisa, isso é errado. Você precisa ter base para não errar e não precisar fazer isso. Fazendo isso também, às vezes para acertar eu vou ter que tonalizar 2, 3 vezes e eu vou gastar produto e tempo à toa. Às vezes eu vou passar o dobro do tempo com a cliente ao invés de atender outra cliente. E também vou gastar mais produto à toa, vou ter prejuízo, porque eu estou usando mais produto do que eu usaria se eu acertasse de primeira. Esse cabelo pode ficar frio demais ou chumbo, certeza. Mas o cabelo que fica cinza demais, ele envelhece um pouco, porque ele deixa a pessoa com um ar triste. Isso fica muito bom para modelo que está na TV, que tem muita luz amarela. Para as europeias fica bom cabelos mais acinzentados. Para a mulher brasileira, no Brasil nós temos sol de ponta a ponta. E a mulher brasileira tem uma pele, por natureza, um pouquinho mais morena. E precisa de tons um pouquinho de calor, sabe? A maquiagem não pode ser tão fria que deixa a pele cinza. O cabelo não pode ser cinza demais porque deixa a mulher triste, não deixa a mulher bonita. O cabelo cinza só fica bonito quando a mulher quer deixar o cabelo grisalho, natural. Daí a gente usa tons acinzentados e fica lindo, tá? Principalmente cabelos
mais curtos, fica muito bonito o cabelo grisalho e quando a gente acinzenta. Mas para jovem não, ele envelhece e deixa a mulher triste, deixa a pele ruim, não fica bom. A maquiagem também da mulher brasileira sempre tem que ter tons um pouco mais quentes, um pouco mais, dá mais vida. Nós somos de um país tropical, subtropical, ou que seja, a gente fala tropical, né? Mas o nosso país é subtropical, mas já mudou tanto o clima, viu? Mas nós temos muito sol aqui e fica bem, cores um pouquinho quentes. Cores muito frias já não estão mais na moda, assim. Eu posso deixar um cabelo platinado sem deixar ele cinza. Cinza não é legal. Tons frios e tons quentes. Quando você pega a estrela de Oswald e olha ela, você consegue ver onde estão os tons frios e os tons quentes. Então, daqui para cima são os tons frios. São todos os tons que acabam com o número 1, número 2 e número 7. São as cores frias. Daqui para baixo são as cores quentes. Tudo que tem dourado, laranja, vermelho, tá? Então são as cores assim, amarelo, laranja, vermelho, cores quentes. Violeta, azul e verde, cores frias. Então, sempre que eu quero esfriar ou esquentar a cor, eu vou trabalhar com essas tonalidades. Lembrando que quando você tem uma estrela de Oswald, que eu acho que todo cabeleireiro tem que ter no salão uma estrela de Oswald, porque às vezes dá um branco mesmo, você dá uma olhadinha na hora, você sabe, o cabelo tá amarelo, neutraliza com violeta, porque é sempre o contrário da estrela. Por isso tem esse risquinho aqui no meio até. Ó. O cabelo tá verde, neutraliza com vermelho. O cabelo tá vermelho, neutraliza com verde. Então eu preciso ver a numeração e ver o que está escrito para eu saber se é mate mesmo, né? Ó, tá escrito mate aqui, ó. Porque o 7 em algumas marcas é verde, em algumas marcas não é marrom. Então eu preciso ler o que está escrito também, tá? Todas as cores, quando eu tenho uma cor muito escura, como preto ou castanho, e eu vou clarear, eu tenho sempre que passar por algumas cores, como essas que estão aqui. Então eu tenho um cabelo preto, eu vou começar a descolorir esse cabelo preto, eu vou passar primeiro pelo vermelho. Um cabelo castanho escuro, eu vou passar pelo vermelho. Aí eu continuo clareando. Porque não é só o cabelo 6 que eu vou clarear e eu vou passar primeiro no laranja. Eu vou passar primeiro, ele vai ficar primeiro laranja, mas eu continuo clareando ele. E aí ele vai passar para o laranjado amarelo. Aí ele vai passar para o amarelo. Aí ele vai passar para o amarelo claro. Aí ele para de clarear. Aí eu quero mais claro. Se a estrutura do cabelo estiver boa, se o cabelo aguenta, você fez o teste de mechas antes, eu consigo clarear ele até a cor amarelo muito claro, fazendo como? Reaplicando o mesmo produto um pouquinho mais mole. Então eu uso um produto 1 por 1,5. Então eu preparo lá 30 gramas de pó e 45 ml de OX de 20 ou 30 volumes. Depois de 45, 50 minutos, o produto começa a secar, começa a parar de agir. Aí eu vou lá ver, eu já estou olhando, né? De 5 ou de 10 em 10 minutos eu abro o papel para dar uma olhadinha ali como é que está esse cabelinho ali dentro, para ver como que está esse clareamento. E daí, quando chega lá no final desse tempo, mais ou menos 50 minutos, já deu esse produto, sabe? Na verdade, quando dá 45, o produto age até 50, mas depois do ápice, ele começa a diminuir o poder de clareamento e ficar devagar. Então, quando dá uns 40, 45 minutos, eu já sei que se não chegou no tom que eu quero, eu vou precisar reaplicar. Daí eu preparo um produtinho para reaplicar. Como que é esse produtinho? 1 por 2. Se eu trabalho com 1 por 1,5, na hora de reaplicar, eu faço um produto um pouquinho mais aguadinho, mais molinho, que isso vai ser melhor para eu reaplicar. E o cabelo agir, porque ele secou já o produto que eu tenho ali. Então eu preciso praticamente molhar de volta aquele produto. Mas se eu pôr só OX, como eu fazia antigamente, de botar só, passar com o pincel um pouquinho de OX, dá certo? Dá, mas ele vai clarear só um pouquinho. Se eu precisar clarear só um pouquinho, tudo bem. Se eu precisar clarear mais que 2 ou 3 tons, eu vou ter que preparar mais um pouquinho de produto e reaplicar. Vou gastar mais produto? Vou gastar um pouquinho mais de produto, mas eu vou conseguir entregar o cabelo que a cliente quer.
Claro que eu só vou fazer isso depois de fazer um teste mecha e perceber que ter certeza que o cabelo aguenta fazer esse procedimento todo. Isso também vai demorar um pouquinho mais, mas eu vou chegar no cabelo perfeito. Mas a cliente vai ver que ficou do jeito que ela queria. E eu vou entregar um cabelo de valor. Quando eu entrego um cabelo de valor, eu consigo cobrar mais. Porque eu entreguei o cabelo do jeito que a cliente queria. Eu não falei para ela, olha, o cabelo clareou até onde deu, parou de clarear, chega, lava o cabelo e é isso. Teu cabelo não passa desse tom e tchau e benção. E vai embora com o cabelo meio amarelo ainda. Da próxima vez a gente faz um pouco mais, você vai ficar mais loira. Não, se o cabelo tiver coloração e o cabelo não conseguir chegar na altura do tom que eu quero, eu faço isso. Aí eu faço um loiro um pouco mais escuro, mesmo que fique amarelo, vou neutralizar o amarelo e falar para ela, olha, o teu cabelo não dá para chegar num cabelo platinado, mas eu consigo te deixar um loiro um pouco mais escuro, mais loiro. E daí na próxima vez a gente faz um pouco mais de mecha e vai indo aos poucos, tratamos o teu cabelo, você faz aqui um cronograma de hidratação, para vir fazer hidratação uma vez por mês no cabelo, pelo menos para cuidar desse cabelinho, para ele aguentar da próxima vez ficar mais claro. E assim a cliente vai voltar mais vezes no salão, vai cuidar do cabelo também e vai ter um cabelo platinado se for o cabelo que ela quer, tá, gente? Mas vai ter esse cabelo platinado com saúde. Não adianta o cabelo estar branco sem saúde. Se a cliente quer deixar o cabelo branco, quer, e eu sei que não vai dar, eu não faço. Porque ele pode até ficar branco, mas ele vai quebrar. E essa cliente vai fazer uma propaganda negativa minha. E eu só quero propaganda positiva. Uma cliente que sai feliz, trazendo mais uma amiga para mim, tá ótimo. Uma cliente que saia infeliz, ela vai falar para 10 pessoas que ela não gostou e vou perder 10 possibilidades de clientes novas. Se eu deixar o cabelo amarelo e depois eu matizar, ou tonalizar esse cabelo. Se não vai desbotar, se vai durar essa tonalização. Bom, é assim. Se esse cabelo ficar amarelo claro e eu usar só um matizador, como máscaras ou shampoos, não adianta. Adianta para fazer um reforço da neutralização com tonalizante, tá? Ou tonalização. Eu chamo de matização com tonalizante também, tem gente que fala que é só tonalização. Não, eu chamo de matização porque às vezes eu uso tonalizante como matizador. Qual que é a diferença? Olha, quando eu deixo o tonalizante 2, 3, 5 minutos, eu estou só dando uma matizada com o tonalizante. Ele vai segurar? Ele vai segurar, porque quando eu faço a mecha, a escama, e enxago essa mecha, a escama do cabelo tá com o cabelo tá com pH mais alcalino. Eu abri a escama do cabelo para entrar o descolorante lá dentro e roubar os pigmentos. Então eu tirei o pigmento desse cabelo, eu clarei o máximo. E daí ele ficou o restinho, que é o fundo de clareamento. Que é isso, é o residual de cor que sobra no cabelo quando a gente faz um clareamento no fio. E daí eu preciso neutralizar ou acentuar esse residual de cor. Mas no caso, estamos falando de cabelo amarelo, eu quero neutralizar esse amarelo. Eu vou jogar um tonalizante e deixar menos tempo do que eu devia. Por quê? Como a escama está aberta, ele vai entrar lá para dentro da escama e depois eu vou... o próprio tonalizante ele já tem um pH mais ácido. Então ele entra e ele já fecha um pouco a escama. Depois eu vou hidratar esse cabelo. Se a cliente não quiser hidratar, eu vou passar um pouquinho de máscara. E depois eu vou massagear, tirar essa máscara e vou passar um pouquinho de condicionador. E eu vou fechar essa escama com o pigmento lá dentro. Eu vou fechar a escama e vai segurar esse pigmento e ele não vai sair. No dia da descoloração, como essa escama está mais aberta, ela absorve melhor esse pigmento e ela segura melhor esse pigmento. Então não vai desbotar tão fácil. Então eu não preciso passar um tonalizante e deixar 20 ou 30 minutos. Se eu deixar, ele vai depositar pigmento demais. O que eu aconselho sempre aos meus alunos é sempre passar um tom mais claro na dúvida. Então é assim, a regra é a seguinte, eu vou falar da regra e da exceção. A regra é assim, eu clareei um cabelo até um alaranjado amarelo, tá? E eu preciso do mesmo tom, do alaranjado amarelo, que é o 7, que é o que me dá o fundo de clareamento amarelo alaranjado. Então,
Na regra, eu adoro quebrar regra, né? Porque toda regra tem exceção. A gente sabe que tem as regras de coloração e a gente vive inventando moda. Então é assim. Então eu tenho lá um amarelo alaranjado que é a altura de um 7. Na regra, eu preciso quebrar esse amarelo alaranjado com a mesma altura de tom, com 7.2. Acontece que tem colorações que tem o pigmento muito forte, tem muito 2 ali. Tem umas colorações que tem mais que a outra. O que eu faço para não escurecer só para quebrar o amarelo? Falam que não quebra, mas quebra sim, daí eu posso deixar um pouquinho mais. Aí eu passo um 8.2. Eu passo um 8.2 porque o 8 não vai escurecer o 7, porque eu já estou trabalhando com um tom mais claro. Só o 2, depois do 8, é que vai agir. Claro que como eu estou trabalhando com 8.2 para escurecer um alaranjado amarelo, ele vai demorar um pouquinho mais, mas daí eu consigo deixar um pouquinho mais de tempo e o pigmento vai sendo depositado aos poucos. E daí eu não escureço esse cabelo demais. Eu só dou uma quebrada nesse amarelo, neutralizo esse amarelo sem escurecer o meu tom demais. Isso não é regra, isso é truque meu que eu estou passando para vocês, tá? A mesma coisa de um 8. Eu tenho lá um 8, um loiro claro, eu cheguei num tom amarelo, e a regra seria um 8.2. O que eu faço? Eu uso um 9.2, que eu consigo quebrar este amarelinho sem escurecer tanto até um 8. Eu vou trabalhar só com o 2. Então eu passo um 9.2 no amarelo e dá certinho. E consegue quebrar o amarelo sem escurecer demais. Por quê? Porque a regra manda a gente usar a mesma altura quando eu quero quebrar todinho, quando eu quero neutralizar todo o amarelo. Mas se eu usar um 8.2 no alaranjado amarelo, dá certo? Dá. Porque eu quero esfriar essa cor, mas eu quero um brilho dourado. Eu não quero também um cabelo cinza. Então eu quero ele levemente quente. Então dá certo. Então se eu deixo também na altura de um amarelo e eu quiser neutralizar ao invés do 8.2, se eu quiser neutralizar 100% é o 8.2, tá? Como eu quero deixar ainda um brilhinho dourado, eu uso 9.02, que ele vai ficar bem frio, mas não vai ficar cinza nem chumbo, não vai ficar essa coisa triste, que deixa a pessoa escura, assim, com cara de que tá depressiva. Se eu usar só o matizador, funciona? Funciona na hora, mas só o matizador, assim, essas máscaras e shampoos não tem poder de durabilidade. Então, se eu usar ela na hora, funciona? Às vezes funciona. Desde que a cliente leve um kit para casa bom, que você indique, porque tem marcas que não são boas. Tem marcas que ou escurecem ou até dá efeito rebote a laranja, tá? Então, se eu usar só uma máscara violeta ou cinza, não adianta, porque ela vai sair mais rápido. Ela é feita para um uso doméstico, para não ter perigo da cliente estragar o cabelo mesmo. Então, ela vai durar menos. Ela não vai dar o mesmo resultado do trabalho do tonalizante ou da coloração, porque muitas vezes a gente usa coloração também para fazer esse trabalho. Quando você não tem o tonalizante, você usa a coloração, faz aquela champusada, sabe? Prepara a coloração com emulsão, um pouquinho de shampoo, passa em tudo e também dá certo. Mas eu prefiro trabalhar com o tonalizante na hora de matizar. Essas máscaras, a gente tem que ter muito cuidado. Eu já tive cliente que comprou uma máscara violeta de uma marca que ela não conhecia e nem eu. Nunca nem tinha ouvido falar. E quando eu vi o cabelo dela, estava laranja. Mas o teu cabelo está tão laranja e a gente deixou ele tão clarinho, por que ela laranjou tanto, será? Ah, eu estou usando uma máscara violeta todos os dias. Então ela estava usando essa máscara todos os dias, achando que quanto mais ela usasse essa máscara, mais prata, platinado ou menos amarelo o cabelo ia ficar. Só que essas máscaras têm pouco, mas tem pigmento. Então tá todo dia depositando pigmento naquele cabelo. E daí aquele cabelo começa a ficar... começa a dar esse efeito rebote. Ou ele fica escuro demais, ou ele fica laranja, dá um efeito rebote. Então a gente tem que conhecer essa máscara, que eu acho legal sim usar. Eu acho legal a cliente usar, eu gosto de usar no salão às vezes também, só para dar um tonzinho de leve, mas tem que ser de uma marca conhecida, que você conheça, que não vai deixar o cabelo nem escuro demais e nem laranja. E a cliente não deve usar nunca todo dia,
porque não vai adiantar. Ela tem que usar uma vez por semana ou a cada 15 dias. Todo dia não é legal mesmo, porque acaba acontecendo esse excesso de pigmento e dependendo da marca dessa máscara é uma desgraça. Isso gruda no cabelo que até atrapalha quando a gente vai retocar a mecha. O descolorante fica até difícil de entrar no cabelo, parece que isso gruda ali, que nem tinta quase, porque já passou tantas camadas disso, que o cabelo demora até para clarear, não consegue. Se eu quiser deixar um cabelo, então, muito loiro, tem muita gente que pergunta, como que eu deixo um cabelo platinado? Eu preciso chegar num 10, eu posso chegar num 9, mas se quiser aquele cabelo super platinado, tem que ser um 10. Tá? Se eu quiser um cabelo perolado, eu posso chegar num 9. Um cabelo platinado, eu tenho que chegar num 10. Como chegar num 10 com saúde? Depende muito do estado do cabelo da cliente, como esse cabelo chegou na sua mão. Você já conhece esse cabelo? Você que está cuidando desse cabelo, a cliente é nova? Se a cliente é nova, eu tenho que fazer um teste mesh para ver até aonde eu consigo chegar, até qual fundo de clareamento eu consigo abrir esse cabelo, se eu consigo chegar aqui num 10. Para deixar platinado, eu tenho que chegar num 10. Agora, se for para chegar num 10, com o cabelo arregaçado e quebradiço, não adianta nada, porque a cliente vai sair feliz e daqui uma semana, às vezes na hora nem quebra, quebra daqui uma semana. Principalmente se ela usar o Alce na casa dela, usar o Pantene na casa dela, então indique bons produtos para ela cuidar do cabelo em casa, porque a manutenção da cliente é muito importante. É igualzinho a cliente que vai lá fazer uma lipoaspiração. O médico vai falar assim, você vai fazer uma lipoaspiração, vai ficar magrinha, toda bonita. Ficam os nódulozinhos. Se você não fizer drenagem linfática para espalhar esse nódulo, ir numa pessoa para fazer umas 10, 15 sessões de drenagem linfática, não vai dissolver esses nódulozinhos. Você vai ficar com algum carocinho. Mas o médico fez a parte dele bem feita. Você precisa fazer a sua. Ah, não dá nada. Depois fica caroço, vai dizer, a culpa é do médico. Mas você tem que fazer a manutenção da sua casa para valer a pena o dinheiro que você empregou numa lipoaspiração. Numa mecha é a mesma coisa. A pessoa vai nos cabeleireiros, paga para fazer uma mecha. E aí ela gasta um valor razoável, vamos dizer assim. Aí vai economizar no shampoo. Aí quer usar um shampoo de R$10. Claro que um cabelo loiro é o cabelo que precisa do melhor produto. Quanto mais claro, mais danificado pode ficar o cabelo. Então não adianta eu usar o melhor descolorante, não adianta eu usar um Plex. Ele quebra muito menos o fio para chegar nesse loiro platinado. Você vê isso como? Quando a gente passa a escova na hora de desembaraçar e o cabelinho que está super clarinho sai na escovinha lá no lavatório na hora de desembaraçar. Sai um pouquinho, né? Às vezes sai muito. É porque danificou muito. Quando você usa um Plex no cabelo, ele sai muito menos. Vale a pena investir. Tem outras marcas de ampolas, de Plex mais baratas? Vale. Vai quebrar bem menos. Quando eu uso um Plex, eu cobro a parte, a dose do Plex, porque é um produto que custa, tem um preço alto e eu explico para a cliente. Você gostaria de usar o Smart Bond da L'Oréal, que é um tratamento para evitar a quebra dos fios, é como uma reconstrução forte que vai evitar o dano dos fios durante a quebra. Se você usar qualquer outro Plex, pode usar, que todos funcionam sim, e você vai explicar para a cliente, olha, eu gosto de usar um Plex, ou uma ampola, tem ampolas de outras marcas nacionais que são boas também, e ele protege o fio bastante durante a quebra, durante a descoloração, para evitar a quebra dos fios. É uma tecnologia nova e o descolorante vai clareando o cabelo sem danificar tanto os fios, tá? Não fala que é 100% que não é, mas ele quebra muito menos, é muito perceptível. E aí você acrescenta esse produto e cobra o preço de uma reconstrução, de uma hidratação que você cobra no salão, porque não deixa de ser uma reconstrução, é como se fosse, depois que você passa a ampola, no final tem que passar em um creme, que é uma máscara forte, que ela é super ácida para fechar essa escama, então é uma hidratação, não deixa de ser uma hidratação profunda, tá? Para evitar a quebra do fio, e isso a gente cobra a parte. É mais um serviço que você pode oferecer para a cliente. Então, se a cliente entra só para fazer um serviço de mechas, você vende esse outro serviço para ela, e já são 2 serviços, já a cliente já vai gastar um pouquinho mais do que ela gastaria,
e vai ficar mais feliz, porque o cabelo vai realmente ficar melhor, ela vai perceber que o cabelo ficou melhor e mais bem tratado. Eu não posso ter pressa para deixar esse cabelo loiro. Quando eu tenho pressa, não fica bom. Ah, o cabelo tá amarelo. Ah, eu acho que deu. Aí vai lá, enxágua, porque poxa, eu tenho que sair daqui a pouco, ou a cliente está com pressa. Eu preciso ter calma. O produto tem um tempo de ação. Não chegou no tom que eu queria, mas eu sei que o cabelo aguenta mais. Então eu vou reaplicar o produto, papel por papel. Abrir papel por papel. Não demora tanto, gente. Demora mais para pôr os papéis. Depois abrir e passar mais um pouquinho de produto é rapidinho. É muito melhor. Às vezes você deixa meia hora lá e esse produto secou e não está clareando por nada. Quando você reaplica, 10 minutos já clareou. Porque daí você dá uma força nova ali, um produto novinho que está com o oxidante agindo a milhão e ele em 10 minutinhos chega no tom que você quer. E você consegue chegar no tom que você quer. E precisa explicar para o cliente, olha, eu preciso sair, mas vai demorar mais um pouquinho, porque sim, o produto tem um tempo de ação, eu não posso mandar, cada cabelo age de um jeito, então o teu cabelo ainda não deu. Se você quiser enxaguar, eu enxago, mas ele vai ficar meio amarelo, ou ele vai ficar um loiro mais escuro. Se você quiser um pouquinho mais claro, tem que esperar mais 20 minutinhos. Aí você convence a cliente a ficar mais um pouquinho, pelo menos é melhor ela ficar mais um pouquinho do que ela voltar depois reclamando você ter que refazer tudo para clarear mais um pouco. Então é melhor que você já fazer e ela já sair embora feliz e satisfeita. Vai ser atrasada, mas vai sair linda, entendeu? Então ela vai ficar feliz. Não dá para ter pressa quando a gente trabalha com produto químico, porque ele precisa ter um tempo de ação. Então não adianta ter pressa. Morena iluminada. Para fazer a morena iluminada, eu preciso do laranja. Então tem gente que tem medo do laranja, não só do amarelo. Ai, mas como é que eu faço? Ficou laranja, ficou laranja. Bom, gente, se eu quero fazer uma morena iluminada, então, para eu não ter que escurecer, eu não vou deixar o cabelo clarear no fundo de clareamento até um amarelo claro. Eu preciso ter um alaranjado amarelo ou um alaranjado. Se eu quiser uma morena iluminada de cabelo bem escuro, bem preto, que quer fazer aquele tom bem discreto, eu posso chegar até num vermelho alaranjado, que eu consigo esfriar esse vermelho alaranjado e deixar ele mais escuro, mais marrom em cima do preto, um marrom claro, que fica muito chique, muito sofisticado. Então, pensa bem, olha só onde é que estão os marrons. Os marrons, geralmente, são os tons 6, os tons 5, 5, 6. Então, alaranjado e vermelho alaranjado é o que eu preciso para fazer uma morena iluminada escura. Uma morena iluminada mais clara, um alaranjado amarelo é o suficiente. O amarelo já vai mais para loira mesmo, não para morena iluminada. Então, como que eu vou matizar para tirar esse alaranjado ou esse vermelho alaranjado? Tenho medo do alaranjado, o que eu faço? Se for para fazer uma morena iluminada, perfeito, alaranjado. Se for para fazer uma loira, desculpa, se enxagou antes, não tem o que fazer. Que não tem como eu pegar um laranja, matizar com um laranja, que tá aqui, matizar com azul e achar que ela vai ficar loira. Ela não vai ficar. Se eu tiver um laranja e matizar, eu vou chegar num loiro muito escuro. Vai ser uma loira bem discreta. Se ela quiser ser loira, que apareça, que tá mais loira, eu preciso entrar nos amarelos, tá? Pelo menos no alaranjado amarelo eu já consigo deixar ela meio loira, um loiro discreto, esse loiro meio amadeirado. Mas se eu chegar no alaranjado, loiro escuro. Mas o loiro escuro eu consigo deixar um marrom assim, não tá muito loiro, isso vai mais para morena iluminada. Então, se ela queria ficar loira e você enxagou e o cabelo tá laranja, você enxagou antes da hora. Você vai ter que fazer de novo, vai ter que clarear mais esse laranja. Se for para morena iluminada, perfeito. Aí sim, daí eu pego um laranja, que o cabelo que ficou laranja, e vou aplicar alguma cor com nuance azul. Então eu tenho um laranja e eu quero esfriar bem esse laranja. Daí sim eu vou pegar o 6.1 e vou passar um tonalizante 6.1 em cima do laranja e ele vai esfriar esse laranja. Se eu tenho um vermelho alaranjado, eu vou pegar um castanho, um 5.1 em cima desse vermelho alaranjado e eu vou escurecer. Não tenho 5.1, tenho 5.7,
Porque é difícil ter 5.7. 5.7 porque seria o verde, ó. Mas se ele está entre esses dois tons, eu posso usar tanto verde quanto azul? Posso. Vai resolver. Mas se ele está um pouco mais vermelho, é melhor usar o verde. Se ele está um pouco mais laranja, é melhor usar o azul. Não tem verde. Não tem verde na marca que você trabalha, você vai pegar o mix verde. E vai pegar o 5 e vai colocar... Você vai contar lá do 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, mais ou menos 6 centímetros de mix verde nesse 5. Por que eu não falo a regra dos 11, tá? Se fosse a regra dos 11, seriam 7. Então eu começo no 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 centímetros. Eu prefiro colocar um a menos, porque se eu colocar muito, pode ficar demais. Então, sempre menos para mais. Ah, eu tenho medo de passar o 8,2 e ficar escuro. Passo 9,2. Ai, que medo de botar 5 centímetros do verde. Bota 4. O centímetro, quando eu falo, é assim. Sabe quando você aperta o tubo da coloração, sai uma tripinha. Aí essa tripinha, você aperta e mais ou menos de cabeça, você não precisa pegar uma régua, mais ou menos de olho, você aperta 4 centímetros. Ou 5 centímetros, que é mais ou menos isso aqui. Uma tirinha daquilo ali, tá? Aquilo ali que você vai misturar no 5, então. No 5 para tonalizar o vermelho alaranjado. Então, eu vou botar ali 6 centímetros do mix verde na coloração ou no tonalizante número 5. E eu vou conseguir esfriar esse vermelho alaranjado. Existem outras regras? Existem. Existem outras maneiras de fazer isso. A regra é essa, tá? Eu gosto de falar na live mais sobre as regras. Claro que tem alguns truques meus, que isso eu ensino no meu curso para os meus alunos, e eu ensino esses truques todos que facilitam muito mais a vida, que são coisas que eu gosto de fazer. Mas como essa live é aberta para todo mundo, eu tenho que seguir mais ou menos as regras. Depois eu tenho as minhas cacetadas, que eu dou meus truques pessoais e que funcionam, que eu aprendi nesses mais de 30 anos de carreira e que funcionam muito bem. E isso daí eu ensino lá no curso que é fechado, que agora está em andamento e daqui a pouco eu acho que pode ser que até o final do ano eu abra outra turma, então quem quer saber mais, fica ligado aí que daqui a pouco pode ser que venha outra turma por aí. A regra para saber isso, praticar, tá? Praticar e estudar o fundo de clareamento e a estrela de Oswald. Eu vou fazer uma experiência, não agora, outra live, mas eu indico para vocês. Eu tenho aqui, ó, mechinhas de cabelo. Tá? Uma, cabelo natural. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu aconselho vocês a pegar. Quando você cortar o cabelo de uma cliente, um rabinho mais ou menos desse tamanho, você pega esse cabelo natural de preferência para você conseguir ver, porque a cor, quando o cabelo não é natural, ele tem um residual muito mais, segura muito mais, né? O residual de tom. Então pega um cabelo natural, pelo menos na altura de um 5 ou na altura de um 4, mais escurinho, ó. Esse aqui é um castanho médio. E você vai pegar esse cabelinho, deixar um naturalzinho de fora, que é o que eu vou fazer. E eu vou pegar os outros cabelinhos e vou descolorir todos eles. Então eu vou descolorir uma mechinha, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou descolorir todas essas 6 mechinhas. E eu vou deixar agir um tempo em cada uma. Então eu vou pegar uma mechinha, vou deixar mais ou menos 5 minutos, a outra mechinha 10 minutos, a outra mechinha 15 minutos e eu vou enxaguando. O que eu quero fazer com isso? Eu vou dar uma aula semana que vem bem explicadinha sobre fundo de clareamento e eu quero mostrar essas mechinhas para vocês. Então eu vou mostrar esses fundos de clareamento, não a partir daqui, porque o preto abre para o vermelho, o castanho escuro abre para o vermelho, o castanho médio abre para o vermelho. Então eu peguei esse cabelo que na verdade é um castanho claro, parece mais escuro aí, mas ele é um castanho claro. E vou começar a trabalhar essas mechinhas a partir daqui. Então eu vou clarear, quando ele chegar no tom vermelho alaranjado eu vou enxaguar. A outra mechinha, quando chegar no alaranjado, um pouquinho depois da primeira, eu vou passar todo o descolorante em todas elas juntas, tá? Mas eu vou enxaguando uma depois da outra, porque eu quero ter todos esses fundos de clareamento aqui para mostrar para vocês
na prática como que nós vamos matizar cada um deles, isso vai ser na prática mesmo, para vocês verem como que vão ficar depois da aplicação esses fundos de clareamento, esse residual de cor, quando a gente neutraliza com o produto certo, com o tom certo, usando a estrela de Oswald. Então daí a gente usa a estrela de Oswald para neutralizar esses fundos de clareamento e consegue chegar no tom certo. Para você não perder nenhuma aula, segue o canal aqui, deixa um comentário falando o que você achou da aula de hoje, o que você mais gostou. Se você ficou com alguma dúvida, pode fazer pergunta lá também, que eu respondo para vocês, tá bom? E eu adoraria saber o que você gostou e alguma dúvida ou sugestão também. Então, muito obrigado para quem ficou aqui até agora. Eu sou Lauro Soares, sou cabeleireiro e quero ajudar você a fazer loiros cada vez mais perfeitos, com facilidade e aprender a ganhar mais, faturar mais sendo cabeleireiro, tá? E chegar no sucesso.